agradecemos por estarmos em sua casa, meu Senhor, diante do teu altar. Obrigada por tudo, obrigada pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela sua misericórdia. Obrigada pela obra do teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigada por nos dar a oportunidade de aprendermos mais e mais sobre tudo aquilo que tu tens nos ensinado. Obrigada por tudo. Nós te damos graças. Nós bendizemos o teu santo nome. Eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão aqui nesta noite e por algum motivo estão com seus corações escurecidos, abatidos, distantes, endurecidos. Ó Deus, dê a paz que excede a todo entendimento aos seus filhos. Ministra sobre cada um dos seus a alegria, o conforto e a segurança. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a todo aquele que está passando um momento familiar difícil, a todo aquele que está passando um momento financeiro difícil, a todo aquele que está confuso ou então enlaçado por alguma circunstância ou uma situação. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor venha socorrer o coração dos seus e que haja paz. E que nós sejamos ministrados nesta noite pela paz do teu Espírito Santo. E que os nossos corações possam receber do Senhor aquilo que nós necessitamos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. O Espírito Santo é nosso companheiro e nosso amigo de todos os momentos e de todos os tempos. E nós amamos o Espírito Santo de Deus, amém? E nós sabemos da nossa necessidade com respeito ao Espírito Santo. E ele nos foi enviado por Jesus Cristo para que nós tivéssemos condições de continuarmos e sermos preservados nas circunstâncias e nas situações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, diz: não extingais o Espírito. Podei-vos assentar. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Quando em Atos capítulo 2, os discípulos estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar, de repente houve um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas como de fogo, como uma chama de um fogo, línguas como de fogo, repartidas entre eles. E então eles foram revestidos de um poder sobrenatural, e naquele momento Pedro sai para fora e começa a pregar, e muitas almas se convertem. João Batista, na pregação de apresentação sobre o Senhor Jesus, ele diz assim: eu batismo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sabemos que existem muitos símbolos do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, outro o símbolo do Espírito Santo é a água e assim por diante. Mas Paulo fala agora sobre o fogo como um símbolo do Espírito Santo de Deus. O fogo tem 3 características operantes. O fogo desintegra, o fogo purifica e o fogo modifica. 3 características operantes. Você pode repetir quais são? Ele desintegra, ele desmancha, ele purifica e ele transforma, ele modifica. Eu quero falar sobre a purificação. O ouro, quando ele é levado ao fogo, o objetivo é para arrancar as escórias. Tanto o ouro quanto a prata, qualquer outro metal. Eu quero falar sobre o fogo do Espírito Santo,
que é trazido até nós para nos purificar. Purificação. Você acha que nós, que por mais bem intencionados que somos capazes de lidar com as nossas debilidades e com as nossas fraquezas, e com toda a luxúria, e com toda a concupiscência, e com toda a complexidade que há dentro de nós, e nos livrar daquilo que nos desabona como cristãos? Qual é a boa intenção que modifica alguém? Que boa intenção pode mudar um ser humano? Você já viu pessoas confessarem, não sei se de verdade ou se não, seus vícios e seus erros, e dizer, às vezes piamente, às vezes até sincero, dizendo, eu quero mudar, eu sei que isso vai me levar àquilo, eu sei que isso vai acabar com a minha vida, eu sei que isso vai... E você, às vezes, até nota um certo esboço de sinceridade nela, mas aí ela chega à conclusão que ela não consegue. Você já viu isso? Eu já vi inúmeras vezes. Agora, o que eu e você precisamos compreender e entendermos? Que por mais que somos injetados mandamentos, que por mais que é em nós condicionado a palavra de Deus e somos ensinados, nós, eu e você, por nenhuma boa intenção, vamos conseguir nos moldar à altura daquilo que é esperado de nós. Aí você diz assim, tá, mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não prostituo. Só que é exigido muito mais de nós do que princípios e padrões morais. É impossível alcançarmos aquilo que nos é esperado sem a ação do Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo tem o objetivo de nos purificar, de trazer pureza para as nossas vidas. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Tirar de nós aquilo que nos macula, tirar de nós aquilo que traz implicações diretas na condição de obedecer. Todas as vezes que um ser humano, um cristão, não conseguiu obedecer a Deus, é por uma questão de impureza. Houve uma impureza dentro daquele coração que impediu aquela pessoa de obedecer a Deus. Eu quero que você vá comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Não apagueis o Espírito Santo que veio para purificar-nos. Paulo diz que se nós apagarmos o Espírito Santo, não há esperança para nós. Existem algumas coisas que apagam o fogo. Por exemplo, se você abafar, jogar terra, você apaga o fogo. Se você jogar água, você apaga o fogo. E se você tirar a combustão dele, você apaga o fogo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio para nos limpar, para nos purificar. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter noção e consciência daquilo que precisa ser purificado em nós. Jamais o Espírito Santo vai purificar algo em você se não houver de sua parte consciência daquilo que precisa ser purificado. Nós precisamos ser conscientes daquilo que precisa ser tirado de dentro de nós. Todos nós. A necessidade de estarmos com uma interação com as nossas mazelas e as nossas misérias, para que possamos ser purificados daquilo que tem desagradado a Deus. Eu falo sobre a carne e sobre o eu. É difícil falar sobre esse assunto, não é mesmo? Porque hoje em dia as pessoas elas estão condicionando o seu padrão cristão à medida do alcance de cada uma delas. O que eu consigo eu faço, o que eu não consigo, Deus é que sabe. O padrão hoje do cristianismo está muito baixo. Quando nós falamos de obras da carne, nós falamos sobre inimizades, sobre porfias, sobre luxúria, sobre avareza, sobre adultério, sobre prostituição, sobre fornicação, sobre feitiçaria, sobre maldades. Quando nós falamos sobre obras da carne, nós falamos daquilo que é nato, que é natural, que nasce dentro de nós.
Quando nós falamos em obras da carne, nós falamos sobre o eu, nós falamos sobre coisas existentes dentro da nossa vida. E falamos que o Espírito Santo quer combater cada uma destas coisas. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinação, facilitação. É muito fácil dizer para você que eu sou uma pessoa cristã. É muito fácil você ouvir de qualquer pessoa que essa pessoa é uma pessoa cristã. A questão é, quem tem se movido dentro de nós? A questão é, se temos o fogo do Espírito Santo que nos purifica diariamente dos nossos males. Será que ainda existe dentro de nós essa necessidade evidente de sermos purificados para a volta do Senhor Jesus? Será que nós temos entendido que o Espírito Santo nos foi enviado e Ele, como fogo, quer purificar os nossos corações daquilo que tem maculado o nosso relacionamento com Deus? Paulo diz que é uma briga constante, o Espírito contra a carne, onde eles se opõem um com o outro. Ele continua dizendo no próximo versículo, versículo de número 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. O que você acha que é carne praticável hoje na sua vida? Pastor, eu não adultero, eu não, mas o que sim? O que sim? O que é carne? Carne é só pecado como pecados expostos do corpo? É só isso? O que é? O que é hoje para você os seus pecados da carne? O que é hoje quando eu falo em ociosidade? O que eu falo sobre letargia? O que eu falo sobre jogar tempo fora? O que eu falo sobre prazeres e deleites? O que eu falo sobre necessidades das quais os mandamentos são ignorados por conta das carências? Quais são as obras da carne praticadas pela igreja hoje? Você acha que todos nós estamos sem obras da carne? Ou que somos pessoas que somos aprovadas porque não fumamos, não bebemos, não adulteramos? Quais são as obras da carne que uma igreja pratica? Não queira saber da igreja em geral, mas queira saber de você mesmo. Quais são as obras da sua carne que você precisa anular, que você precisa do fogo do Espírito Santo para deixar de praticá-las? O que é que tem sido condenável nas suas atitudes e na sua reação? O que tem sido interessante dentro de você, que tem chamado a sua atenção e que tem feito você repensar, que tem feito você analisar, e que tem feito você julgar-se, e que tem feito você se examinar dizendo, peraí, não é dessa maneira, está errado, não é do jeito que eu acho que é. A purificação do fogo do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, o fogo da palavra que vem nos alertar e abrir os nossos olhos com respeito àquilo que não tem agradado a Deus. Paulo diz, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quer ver? Ele diz assim, a inclinação, ele diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem é, em verdade, o pode ser. Pastor, o que eu tenho da carne em mim? Tudo aquilo que não quer obedecer a Deus é carne. A palavra do Senhor manda você orar. Não quer orar, não ora, carne. Estudar a Bíblia, não. Perdoar. Tudo aquilo que os mandamentos que você ignora, a carne tem predominado sobre. Mandamentos ignorados, a carne não gosta de sujeitar a Deus. A carne não gosta de obedecer a Deus. E nós achamos que não estamos ou vivemos na carne por conta que não cometemos os 3 pecados. Vícios do fumo, ou drogas, ou bebida, qualquer outra coisa. Não adulteramos e não roubamos, igual pessoas religiosas. E os pecados de omissão?
Aquele que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. E o pecado de todo o esbanjamento do tempo, de toda a falta de dedicação e toda a falta de centralização da parte de Cristo em nossas vidas. Para terminar isso aqui, eu digo assim para você, versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para que você viva na carne, você não precisa cometer os 3 pecados capitais dos religiosos. É só você não fazer, não ir, não progredir, não crescer. Quando Davi peca, ele diz o seguinte, em Salmo 51. Purifica-me, lava-me com o hisopo, perdoa o meu pecado. Purifica o meu coração. Quantos corações maculados por ressentimentos, por amarguras, por revolta, por tristeza. Quantas almas que o Espírito Santo de Deus está apagado, porque o que está vivo dentro dele é uma chama de ódio, é uma chama de vingança, é uma chama de ressentimento, é uma chama de amargura. O objetivo do nosso coração ser purificado é que os puros vão poder ver Deus. Qual é o objetivo da purificação do Espírito Santo de Deus em nós? Fazer de nós corações purificados. Como um cristão pode consentir, de dia após dia, ele ser vencido por sentimentos negativos, por reações negativas? Temos que ficar inconformados com a impureza existente dentro de nós. Por exemplo, quando você pensa mal de uma pessoa, quando você julga uma pessoa, como é que você pode conviver com isso? Como é que você pode achar isso normal? Como é que um cristão pode achar normal ele nutrir sentimentos dentro dele que nada tem a ver com Jesus Cristo? Como é que é possível isso? Como é que nós conseguimos dormir, trabalharmos e vivermos a nossa vida sabendo que o nosso coração não é puro? Como é possível isso? Você pode me responder isso? Um cristão que ele tem uma mágoa no coração dele faz 2 meses, 3 meses, 1 ano. Um cristão que tem inveja no coração dele, ciúmes no coração dele por uma outra pessoa. E ele toma ceia, e ele vem à igreja, e ele cumpre os seus compromissos religiosos, e ele acha que está tudo bem com ele, só porque ele não comete os 3 pecados religiosos capitais. Como é possível? Existir contemplação de cobiça, existir na alma contemplação de iniquidade, e essa pessoa não fica incomodada, e ela não consegue entender, ela está apagando o Espírito Santo, que veio purificá-la para a volta do Senhor Jesus, para o encontro do Senhor Jesus. Como é possível? Como é possível nós, que fomos salvos das trevas e sermos trazidos para o reino de Deus, continuarmos contemplando em nossos corações tais impurezas e não nos incomodarmos com isso? O pecado não te incomoda mais, os pensamentos ruins não te incomodam mais, os sentimentos ruins não te incomodam mais. Não existe dentro das nossas mentes uma certa consciência que nós estamos apagando o Espírito Santo toda vez que cometemos um pecado ou que temos uma inclinação da carne. Não nos dá a consciência que o Espírito Santo é um fogo abrasador que veio nos purificar do nosso pecado. Pessoas que cobiçam, pessoas que têm maldade em seu coração, pessoas que concebem o mal e praticam o mal e continuam a viver como se isso fosse uma coisa normal. Paulo diz: vocês não podem apagar o Espírito Santo, porque ele é aquele que purifica vocês. Ele é aquele que por meio do convencimento convence-nos do pecado, porque somos pecadores e precisamos de arrependimento, da justiça, que Deus é justiça, e do juízo que vamos estar diante de Deus para dar conta. Eu quero que você vá comigo no capítulo 8, versículo de número 30.
Versículo 29. 8:29. O Espírito Santo nos purifica porque os que dantes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Eu quero que você meça por distância, a distância que você está de ser a imagem de Jesus. Qual é a distância? 1 quilômetro, 2 quilômetros, milhares de quilômetros. O Espírito Santo nos foi dado para que nós nos tornemos purificados a tal ponto e nos tornemos a imagem de Jesus Cristo. Esse é o meu alvo, esse é o seu alvo. Não pode existir contentamento em nós menos do que isso. Não pode existir. Não pode, não é cabível a cada um de nós. Ele nos chamou, Ele nos predestinou para sermos conforme Jesus. Você não pode aceitar a forma daquela criação familiar, toda rudimentada, humanizada, numa situação pérfida. Você tem que olhar para o Espírito Santo e entender que Ele veio formar a imagem de Jesus Cristo em você. E para isso Ele precisa queimar, Ele precisa purificar seu coração, sua mente, sua alma. O contentamento e a autoaprovação é aquilo que de pior você pode fazer por você. Seja descontente com todo o investimento que você já recebeu e com toda a pequena produtividade. Aquilo que Jesus diz naquela parábola do servo. Depois de vocês fazerem tudo o que lhes é devido, ainda sois servos inúteis, porque fizeram apenas o que lhes era devido. Olhamos para cada um de nós e percebemos o quê? Que existe essa inclinação, mas existe o fogo do Espírito Santo de Deus que nos deixa inconformados. E Paulo no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim: sede inconformados com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é um entendimento renovado? Todos os dias o Espírito Santo vai acrescentando informações. Todos os dias ele vai engrossando a papinha, engrossando o leitinho, até que nos tornemos hábeis de comermos comida substancial, comida que nos sustenta. Deixa ele engrossar sua papinha, meu irmão. Deixa ele engrossar sua papinha. O Espírito Santo é fogo, porque ele nos purifica de nós mesmos. Ele nos purifica de todas as cadeias, de todos os grilhões, de todas as concepções humanas. Segunda obra do Espírito Santo de Deus, ele nos purifica e ele nos quebranta. O fogo purifica e o fogo desmancha. Satanás trabalha acirradamente para endurecer seu coração. Jesus disse isso em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Endureceram o seu coração ao ouvir, por isso não foram curados e não foram convertidos. O que endurece o coração, pastora? Inúmeras coisas. Vamos falar de endureza? O que endurecia o coração de Faraó? Poder. Nabucodonosor, soberba. Coração de Davi para pecar contra Batseba, conforto. O que mais? Coração de Pedro para ouvir a abordagem de Jesus e fingir que não era com ele, autoconfiança. O que endurece o coração das pessoas? A falta da ação, do fogo do Espírito Santo de Deus? O porquê as pessoas optam pela religião e trocam Jesus pela religião? Você sabe quem é Jesus? Você tem ouvido Jesus falar com você? Você tem recebido o conforto, o consolo, as palavras, a inteligência, a direção dele? Você tem recebido o quebrantamento do Espírito Santo de Deus? Ana, endurecida pela impossibilidade de ter filhos, o coração endureceu. Diante do altar do Senhor,
quebrantou o seu coração. Noemi endureceu o coração, achando que todas as más sortes e maldades da vida dela, Deus era o responsável. Coração endurecido. Pastor, o que é um coração quebrantado? Diga-me você. O que é um coração quebrantado? Me diz. Filho pródigo. Coração endurecido, achando que a herdade do pai era dele. Quebrantado, consciente do erro que havia feito. O quebrantamento, a melhor tradução para o quebrantamento, gostaria que você desse algumas aí. Ah, pastora, uma pessoa sensível. Existem pessoas melancólicas que não são quebrantadas. Existem pessoas que choram, você conta uma tragédia para ela, está chorando, só que ela não é quebrantada. Sabe qual é o sinônimo do quebrantamento? Prontidão na adesão. Ou pronta, adesão pronta. Responde isso. Deus falou, captura. Deus falou, isso é quebrantamento. Quebrantamento não são pessoas, chorar é bom, óbvio que é bom, bem-aventurados os que choram. Mas quebrantamento não são pessoas de comportamento melancólico. Quebrantamento é uma obra do Espírito Santo que desenvolve uma rápida adesão, uma submissão pronta à palavra, uma submissão pronta aos mandamentos do Senhor. Isto é quebrantamento. Deus falou, regra absoluta. Não fica com aquela conjectura, com aqueles poréns. Parece uma briga tremenda. Tem que fazer a jumenta falar. O anjo desembanhar a espada para os olhos se abrirem, como Balaão. Quebrantamento é uma pronta adesão. É uma pronta submissão à vontade de Deus. Aquilo que Deus diz é regra absoluta e indiscutível. Quem são pessoas que não são quebrantadas? Você olha às vezes para uma pessoa, você fala, nossa, como essa pessoa quebrantada, ela chora o culto inteiro. Ela pode estar frustrada, triste, abandonada, mas não é quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é a prontidão. É aquela forma que o Espírito Santo dá. Está todo desmanchado e o Espírito Santo dá a forma que Ele quer. E existe a prontidão na obediência, a prontidão na submissão. Deus, o Senhor falou, está falado. Não tem briga com Deus, não tem recalcitragem. Isto é quebrantamento. Tem gente que demora 1 ano para obedecer uma coisa. Você acha que isso é quebrantamento? Demora meses para fazer uma coisa que poderia ter feito. O Espírito Santo, ele trabalha para nos deixar flexíveis, amolengados. Eu não estou fazendo uma abordagem para fraqueza. Amolengados no sentido de forma. É igual Jeremias 18 e Jeremias 19. Existem 2 ilustrações ali. Jeremias 18 é o barro molengado. Não podereis eu fazer de vós, ó Israel, um vaso novo? Jeremias 19. Pega uma botija seca, pronta e quebra ela, dizendo que não tem mais chance. Capítulo 18, barro amolengado, uma chance, quebrantado, pode dar a forma que quer. Capítulo 19, não tem mais, botija seca, dura, pronta, quebra, Jeremias, não tem mais jeito. O quebrantamento é nós aderirmos à forma que Deus quer que nós sirvamos a Ele daquela maneira. Isto é quebrantamento. Quebrantamento não é você ser fraco e frágil diante de uma situação. Não, quebrantamento é você adquirir a forma exata que é necessária para aquele momento e para aquela situação. Isto é quebrantamento. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa quebrantada? O que tem endurecido o seu coração? O que tem feito com que o seu coração não se prostre e não venha a aderir àquilo que Deus quer de você? Quantas pessoas na Escritura que optaram por jogar à margem aquilo que Deus queria e priorizar aquilo que
que ele gostaria, que ele queria e que ele precisava. Deus está buscando pessoas quebrantadas. O salmista Davi, no mesmo Salmo 51, depois do erro dele, ele diz assim: sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, o que Deus quer não são bois, não são touros, não são os animais sacrificados, mas o Senhor quer um coração quebrantado, um coração que aceite a forma que Deus quer dar a ele. Diga amém. Com o que você está preocupado hoje? Você tem que estar preocupado com uma coisa: sua vida espiritual. É isso que você tem que estar preocupado. Se você tem apagado o espírito pelas obras da carne, se você tem apagado o espírito com um enrijecimento, endurecendo-se, optando pelo seu pensamento, pela sua postura, por aquilo que você acredita, por aquilo que você sente. Escolhamos se Jeová é Deus ou se Baal é o Senhor. Agora eu trago para 2019, se Jesus Cristo é o Senhor da sua alma, ou se os seus sentimentos é o Senhor da sua alma. Escolha se o Senhor é Deus, serviu, e se os seus sentimentos serviu. A dureza do coração se dá quando o cristão opta, escolhe por determinar sua vida a partir do que ele está sentindo. Sentimentos passam. Se você é uma pessoa ligada ao sentimento, meu irmão, que isso? Sentimentos passam. Quantos sentimentos você já teve na sua vida? Tristeza, alegria, abandono, euforia e que mais? Quantas coisas, sentimentos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E é nela que nós estamos não apenas fundamentados, mas circundados e cobertos. É a palavra de Deus. Diga amém. Circunstâncias passam. Você já não teve circunstâncias piores do que essa? Melhores do que essa? E aí? Você morreu por isso? Não, ainda está vivo. E se você está vivo é porque Deus quer que você esteja vivo. E você está vivo para quê? Para que você, por meio da sua adesão, por meio da sua busca, se torne parecido com Cristo. Vê se a pessoa do seu lado, se você consegue olhar o quanto ela é parecida com Cristo. Não precisa olhar não, porque não te interessa. Essa pessoa do seu lado, por mais que seja seu cônjuge, seu filho, isso não te interessa. Interessa é você. Ela vai para o céu por você? Não. Paulo diz, cada um responde por si. Se 50% do seu interesse pela vida dos outros fosse migrado para a sua própria vida, você seria uma pessoa de sucesso espiritual imenso. Quer que eu repita? Se 50% do seu interesse pelas outras pessoas fossem migrados para você mesmo, você seria uma pessoa de sucesso espiritual imenso. Interesse-se por você. Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você sobre uma tragédia. Existe uma tragédia na vida de um ser humano. Uma tragédia só. Só uma tragédia. Que Jesus diz assim sobre perecer. Só essa tragédia. A tragédia era aquela tragédia que você estava quando estava indo para o inferno. Naquele dia que Jesus te resgatou das trevas, sua tragédia acabou ali. Não tem mais tragédia para você. Você não perece mais. Você é conservado, você é eterno, você é para sempre. Não tem mais tragédia. Dá para você entender isso? Você fala, tem sim, pastor, eu vou morrer. Mas quem diz que a morte para nós é tragédia? Então que você precisa entender que nada nesse mundo possa endurecer seu coração para com Deus. Nada nesse mundo pode endurecer. Pastora, mas é porque eu perdi um filho, mas porque eu fui traído. Mas por causa disso, peraí.
Não apagueis o Espírito Santo, ele é fogo e ele quebranta o nosso coração. Quando você percebe que você está com muita conjectura e muito voltado para o lado de fora, e o seu coração está meio querendo ficar meio estranho, esquisito, volta correndo e diz: Senhor, me perdoa. Como Davi diz: Senhor, sacrifícios para ti é coração quebrantado. São esses sacrifícios que eu quero te oferecer. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo purifica, o Espírito Santo quebranta. Terceira característica do fogo: condicionamento. Você poderia trocar isso por ousadia, você poderia trocar isso por intrepidez, poder, autoridade, porque o fogo é poderoso. Mas eu coloquei essa palavra condicionamento porque ela engloba. Diga: o fogo nos condiciona. O fogo nos condiciona. O fogo pega um ovo cru, que não dá para comer, e cozinha ele. Então ele condiciona um ovo cru a um ovo cozido. Ele traz um condicionamento. Ele condiciona o pó de café, que não dá para você beber ele e comer, e ele pega o pó do café e condiciona na água para que você tome o seu café. Ele condiciona. O Espírito Santo te condiciona. Ele te dá poder e autoridade para você enfrentar situações da sua vida. Eu não falo sobre situações adversas, não. Aflições, alguma coisa do tipo. Bom, cada um tem um peso diferente. Mas eu falo um condicionamento um tanto mais profundo. Ele te faz entender que você precisa deixar de ser você e começar a ser de Jesus. Ele condiciona você e ele começa a fazer você entender que você tem que ir para a cruz e que você precisa morrer para que Cristo nasça em você. Ele começa a condicionar você ao Evangelho, e esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Esse condicionamento, onde você olha para você e você diz assim: chega, acabou, não tem mais jeito, não dá mais para viver assim. Eu preciso mais do Espírito Santo, eu preciso mais de Jesus. Eu quero dizer, quem condicionou José a ser José? Quem condicionou Daniel a ser Daniel? Quem condicionou Davi por todos os dias do seu exílio? Quem condiciona? Quem habilita? Quem capacita? Aí eu falo uma coisa para você. Aqui está a vida que Deus quer que você viva. Aqui está a vida que você vive. Uma vida triste. Uma vida abalada. Uma vida frustrada. Uma vida comedida e restringida à circunstância. Uma vida condicionada pelo ser humano, condicionada pelas situações, condicionada, achando que Deus, ou que o mundo, ou que o diabo, achando. Eu quero te dizer uma coisa. Deus pode confiar em você? Sim ou não? Mas esse não é o problema. O problema é que ele já confiou. Esse é o problema. Ele confiou Jesus Cristo. Ele confiou a vida do Filho. Ele confiou o Espírito Santo. Ele confiou. O problema é que já foi, meu irmão. Esse é o problema, já foi. O investimento já foi. Já foi. Aí nós temos que estar o quê? Prontos para que... Pastora, mas eu não consigo estar à altura de todo esse investimento. Deus já sabia também. Nem eu, nem você. Por isso eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para estar convosco todos os dias, para guiar em todas as coisas, ensinar, convencer, consolar, e para selar vocês. O Espírito Santo de Deus, que tem se tornado para muitos uma força, um falar em línguas, sensações, emoções.
principal obra do Espírito Santo: purificar você, quebrantar você e condicionar você a ir para o céu. Essa é a obra do Espírito Santo, de Deus em nós, e o que nós temos feito com o presente de Deus. O que você tem feito com o Espírito Santo? Ei, meu irmão, o que você tem feito? O que você tem pensado? Como você tem buscado? Existem pessoas que o Espírito Santo para elas é o momento de oração onde elas se sentem bem. O Espírito Santo é fogo, fogo assusta. Fogo assusta. Fogo assusta, fogo agride. Fogo transforma, fogo desintegra. É assustadora a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ele não veio para nos dar sensações. Ele não veio para nos fazer felizes e contentes. Ele veio para trazer em nossos corações quebrantamento, essa adesão pronta àquilo que Cristo quer formar em nós. Ele veio para quê? Para nos condicionarmos, nos convencer a verdadeiro cristianismo. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Qual é o assunto mais importante para você no dia de hoje? Senão a sua vida com Deus. Todos os outros assuntos são secundários, meu irmão. Sua vida com Deus é o cerne para manter todas as outras coisas. Cuida da sua vida, cuida da sua comunhão com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, dialogue com o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, seja alvo da obra do Espírito Santo de Deus em você. Ele veio nos consolar, Ele veio nos preparar, Ele veio nos fazer aguerridos. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 3. Uma igreja que perdeu a obra do Espírito Santo. Quero começar pelo último versículo. Apocalipse 3, 22. O Senhor Jesus diz assim, Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo estava dizendo, mas a igreja estava ensurdecida. Por quê? Porque essa igreja perdeu o fogo. Perdeu a chama do Espírito Santo. E ela reporta a última igreja. Se hoje você fosse responder a você mesmo, no que se caracteriza o fogo do Espírito Santo na sua vida, o que você diria sobre o seu quebrantamento? O que você diria sobre a sua purificação, sua pureza de coração? O que você diria? Tem crente que demora para perdoar 3 semanas, 3 meses, que fica com sondagem, resquícios de outra pessoa dentro do coração. Que é isso, pelo amor de Deus? Eu não sei você, mas eu entendo, a prioridade é a minha alma. Você pode dizer: a prioridade é a minha alma? Você fica gastando tempo com o problema dos outros, e aquele problema não é nem da outra pessoa, é de Deus. Você fica investindo. A prioridade é a sua alma. A prioridade é a sua comunhão com Deus. O que acontece com essa igreja? Essa igreja havia perdido o fogo do Espírito, por isso não enxergava mais. Por isso que não tinha mais pureza. Era uma igreja que havia se perdido por falta do fogo do Espírito Santo de Deus. E ao anjo, versículo 14 da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Se fosses frio, não estava mais na minha lista. Se fosse quente, era meu, mas é morno, então eu vou dar uma chance a vocês. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jogar para fora. O Senhor Jesus estava usando um exemplo de náusea. Está me dando náuseas. É morno, acabou o fogo do Espírito Santo de Deus. Você consegue enxergar que um crente que tem um coração com maldades,
com malícia, você acha que ele tem o fogo do Espírito Santo de Deus? Quer dizer que o Espírito Santo não purificou ele ainda? Por que será? O Espírito Santo faz todas as obras em todos? Não. Ele faz em quem? Em quem quer. Só em quem quer. Ele faz só em quem quer. A questão é o quanto nós queremos o Espírito Santo. O quanto nós desejamos o Espírito Santo. O quanto nós temos buscado o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz de uma forma muito clara: vocês são mornos e por isso têm me enjoado. Mas vocês dizem que são. A concepção de vocês sobre vocês, a ótica sobre vocês, é baseado naquilo que você não é o que você pensa sobre você. Não, isso é o máximo, sabia? É o máximo da antropologia. Você achar que você não é alcançado por nenhum castigo, e porque você é próspero, porque sempre a sua vida deu certo, está tudo bem com você. A igreja de Laodiceia sofria disso, esse autoconvencimento. A maioria dos crentes acham assim. Eles acham que o que eles pensam dele é o que Deus pensa. Jesus está dizendo o contrário. Vocês pensam que são ricos, vocês pensam que estão bem, mas vocês estão desgraçados, ou seja, caíram da graça, miseráveis, cego e nu. Que diferença de concepção. Tá, tudo bem, às vezes diverge um pouquinho, mas dessa maneira drástica. Cuidado com aquilo que você pensa sobre você. Cuidado com aquilo que você acha sobre você. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aí o Senhor Jesus dá um conselho, fala: eu vou ser o negociador de vocês, o comerciante. Eu quero dar um conselho, que vocês comprem de mim ouro provado no fogo. Vamos falar aqui sobre ouro provado no fogo, caráter cristão. Você quer substituir sobre fé? Fé. Vida que foi provada e continua firme e pura. O fogo provou, ou seja, o fogo purificou. Purificação. Aí ele diz assim: para que te enriqueças, roupas brancas para te vestires. Santidade. Aí ele continua dizendo: não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Quebrantamento, ver o teu pecado, ver a sua fraqueza, ver a sua debilidade, quebrantar-se diante de Deus, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu cuidado. Esse desespero que o Espírito Santo provoca em nós. O Espírito Santo provoca desespero em você? Não. Por que, pastor, ele tem que provocar desespero? Quem sou eu para te dizer isso? Se você não está vendo, quem sou eu para te dizer isso? Desespero que Tiago diz sobre as nossas misérias, sobre tudo aquilo que temos visto e vivido. Um desespero. Santifica-me, purifica-me. Quero ser igual a Ti, me parecer contigo. Limpa minha alma, limpa o meu coração, limpa minha mente, limpa-me dos meus hábitos, da minha personalidade, das minhas características, de tudo aquilo que eu tenho vivido e trazido. Eu estou dentro da igreja e diz que me converti faz 20, 30 anos, e eu olho para mim e o Espírito Santo abre os meus olhos e eu consigo enxergar, Deus, o que eu estou vivendo nada tem a ver com a sua palavra. Quem tem ouvidos? São todas as pessoas? Não. Quem não tem ouvidos? São aquelas que estão autoconformadas, autoconvencidas de si mesmas. O que algumas pessoas fazem com a Escritura quando não conseguem entendê-las como elas estão escritas? Dizendo: porque não é bem assim, porque não é dessa maneira, porque isso e aquilo. Como algumas pessoas podem querer modificar aquilo que está escrito, vivendo paralelamente, ainda fazendo apologia de sua vida, que é uma vergonha? Como é possível?
Porque uma coisa é nós não vivermos o que está escrito. Outra coisa é nós fazermos apologia contrária a essa escritura. E dizermos, não dá nada não, de boa. Pode viver desse jeito, meu irmão, que não vira nada, está tudo de bom. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Existem 3 obras do fogo do Espírito Santo. Purificação, quebrantamento e condicionamento. Seu coração tem dono. Seu coração tem dono. Seu coração não é seu. Sua alma não é sua. Será que você pode neste momento receber o constrangimento de que você não se pertence? De que você não é seu? Diz para o Senhor Jesus neste momento, quais são as impurezas que você está nutrindo dentro de você? Quais são as impurezas que você tem nutrido dentro da sua alma? Malícia, adultério, prostituição, cobiça, lascívia, fornicação, vaidade, inveja, ciúmes, maledicência, julgamento. Quais são as impurezas? Raiva, rancor, ódio, amargura. Diz para o Espírito Santo neste momento. Diga para ele, Senhor, me purifica. Purifica a minha alma. A minha alma tem estado contemplando impurezas, Deus. E eu preciso do fogo do teu Espírito. Porque eu sei quantas vezes já pedi perdão dos meus pecados e eles continuam a me dominar. Eu reconheço que falta o fogo do teu Espírito em mim. Só o fogo do teu Espírito pode me purificar dos meus pecados. Só o fogo do teu Espírito pode purificar a minha alma. É você e Deus neste momento. É você e o Senhor Jesus. Fala sobre as impurezas que você tem contemplado. Fala sobre as impurezas que têm existido, as maldades do seu coração. Fala para o Senhor agora. Confessa o seu pecado. Mas não apenas uma confissão simples e sucinta, mas um apelo ao Espírito Santo de Deus. Purifica o meu coração, leva-me às labaredas de fogo do altar do Senhor, assim como pegastes uma brasa ardente e purificastes a boca de Isaías, assim como Daniel viu um rio de fogo que saía do seu trono. Diz para o Espírito Santo, eu quero este rio de fogo na minha alma. Eu preciso deste rio de fogo. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais contemplar o meu pecado. Eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais viver confessando e caindo e tropeçando e tropeçando e tropeçando. Diz para Ele, Espírito Santo, quebranta meu coração. Eu confesso que existe em mim uma luta, uma resistência para me sujeitar à sua vontade. Eu confesso, Deus, que primeiro eu dou vazão ao que eu sinto. Primeiro eu dou vazão ao que eu penso e eu falo e eu comunico. Depois eu caio em mim mesmo e disse, ei, de novo. Deus, eu preciso, diz para Ele, eu preciso,
ser subordinado à sua vontade. Eu preciso abraçar-te. Eu preciso colocar barreiras e resistências de lado. Eu não quero mais, Deus, que o meu coração desenvolva angústia, amargura, ressentimento, e eu sofra com o amargo da minha alma, para que depois eu me quebranta diante do teu altar. Não, Deus, não. Senhor, dá-me o fogo do teu Espírito, para que minha alma não se embrenhe nos meus próprios sentimentos, na minha própria condução humana, aonde depois eu vou só quebrantar-me por conta do meu pecado. Deus, que a sua voz me quebrante, que a sua vontade me quebrante, que o fogo do teu Espírito me quebrante, meu Senhor. E terceiro, que eu seja condicionado à tua vontade, que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor, que as pessoas possam olhar para mim, Jesus, e ver a sua graça, o seu amor, o seu perdão, o seu condicionamento, o seu condicionamento para depender do Pai, o seu condicionamento para confiar no Pai, o seu condicionamento para ter fé. Fale para o Senhor agora. Eu preciso de autoridade. Eu preciso de poder espiritual. Eu preciso de um espírito voluntário. Eu preciso soltar as amarras das dores, da angústia. Eu preciso soltar as amarras da incredulidade, do sofrimento. E eu preciso me lançar no altar do Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu preciso aprender a esperar em Ti, a confiar em Ti. Diga para Ele. Diga para Ele que muitas vezes a soberba do seu coração quer fazer você opinar, quer fazer você manifestar-se. Que haja fogo do teu Espírito para acalentar o seu coração, para fazer calar a voz e fazer acender a chama do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer para o Espírito Santo que não há nada mais importante neste momento, não há nada mais importante neste momento do que a sua vida com Deus. Você pode dizer para Ele o que tem entristecido o seu coração, o que tem preocupado o seu coração, meu irmão. O que é mais importante neste momento é o fogo do Espírito, que purifica, que quebranta e que condiciona. Você pode sentir a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, te fazendo feliz, te fazendo feliz. Uma felicidade diferente de tudo que você já experimentou. Uma felicidade derivada da proximidade com o Espírito Santo. Ele está dizendo para as Noemis que estão aqui nesta noite de alma: não tem nada a ver com Deus. Ele está falando com as Anas. O que você não tem não deve te endurecer. Ele está falando com os Nabucodonosores aqui nesta noite. Dê glória a Deus, dê honra a Deus. Ele é o tutor e o Senhor de tudo. Ele está falando com os Pedros nesta noite. Ouça o que Ele está te dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Deixa o Espírito Santo quebrantar você e fazer-te entender que o caminho de Deus é perfeito.
e que a palavra do Senhor é provada. Espírito Santo de Deus, se existe em nosso meio alguém que está te apagando, acende uma chama, acende uma chama. Jesus, o profeta diz que tu não apagarias o pavio que fumega. Os pavios que estão apenas fumegando com uma esperança, Deus. Dê o seu sopro de vida e faz uma chama acender naquele coração, Deus, que precisa ser purificado dos males, que precisa ser quebrantado para ganhar forma do Senhor, que precisa ser condicionado a crer, a depender e a confiar. O Espírito Santo de Deus foi enviado a você para quê? Para que Jesus rogou. Para que Jesus rogou. Ele está em nós para transformar-nos à imagem e semelhança de Jesus. A imagem e a semelhança de Jesus. Seu poder nada tem a ver com poder humano, mas com poder sobrenatural. Paulo diz: eu tenho este poder, nada me separará do amor de Cristo, nem angústia, nem tribulação, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração. Quem sabe o seu coração tem estado endurecido por causa do sofrimento, por causa de relacionamentos mal feitos com pessoas. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração neste momento. Deixa o Espírito Santo condicionar seu coração para um cristão cheio de ousadia, cheio de intrepidez, cheio de autoridade espiritual. Deixa o Espírito Santo purificar seu coração. Nós estamos em dias cruciais da volta do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo purificar você. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito Santo quer nos moldar à semelhança de Cristo. Nós te amamos, Espírito Santo. O Senhor é aquele que quebranta o coração da mulher, do marido, dos filhos, do irmão, da irmã, que estavam endurecidos pela dor, pelo sofrimento, pelo egoísmo, pela arrogância. O Senhor é aquele que purifica o coração daquele que estava vendido ao pecado, daquele que estava vencido pelos vícios, Deus. O Senhor é aquele que nos condiciona, que nos habilita, que nos dá autoridade e poder para sermos fiéis em toda e qualquer situação. Oh, Espírito Santo de Deus, que a sua igreja seja dependente de Ti. Que a sua igreja possa amar-te, querer-te. Que a sua igreja seja abrasada pelo Teu poder. Que não haja lugar para frieza em nosso meio. Que não haja lugar para frieza. Que as emoções não tomem o lugar do Teu fogo, Espírito Santo. Que as sensações não tomem o lugar do Teu fogo. Que os sentimentos humanos não tomem o lugar do Teu fogo. Sentimentos, sensações e emoções são transitórios, mas o Teu poder permanece em nós para sempre. Eu quero que você se coloque de pé.
que você coloque sua mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei se um dia você teve intimidades com Ele e hoje você não está tão próximo. Mas eu quero dizer uma coisa. As 5 virgens, representando metade da igreja, tinham as suas lâmpadas apagadas no momento mais crucial. Eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje, busque o Espírito Santo com todas as forças do seu ser. Esqueça de religião, esqueça de métodos, esqueça de comportamentos pré-formais, esqueça de tudo. Busque uma intimidade com o Espírito Santo. Busque uma amizade com o Espírito Santo. Por favor. O Espírito Santo estava falando com a igreja de Laodiceia, mas ela já estava com um pensamento formado sobre si. Precisa ouvir aquele que tem a espada na boca para poder dizer com a igreja. O Espírito Santo está dizendo para você: desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Olhe para a Escritura. Leia, examine a palavra. Estude a palavra, busque a palavra. Deixe o Espírito revelar a palavra viva e eficaz. Que o seu coração seja uma chama, que o seu coração seja um altar de sacrifícios, que você tenha sentimentos aquecidos no seu coração, de afeição, de afeto, de carinho, de amor a Deus, a palavra, a igreja. Que nós sejamos labaredas de fogo, que sejam vistas sobre nós línguas repartidas como de fogo. Que o fogo do Espírito Santo de Deus esteja em nós. Eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te fazer um apelo neste momento, vindo do coração de Deus. Por favor, pela misericórdia que você tem sobre a sua vida, use menos seu celular. Por favor. Por favor. Por favor. Estou fazendo um apelo vindo da parte de Deus. Por favor. Por favor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita. Que o Espírito Santo de Deus, que é fogo que queima, em nome de Jesus, venha purificar os nossos corações de todas as obras más, de todos os sentimentos maus, de tudo aquilo que tem desagradado a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha quebrantar os nossos corações, porque a palavra deve ser recebida, aderida e já imediatamente se tornar obra na mão do Espírito. E que o Espírito Santo venha nos dar condicionamento para passarmos por todas as situações e nos tornar imaculados, irrepreensíveis diante de Deus em amor. Que o Senhor guarde a sua semana, guarde a sua família, e que o Espírito Santo capture o seu coração, para que o seu coração esteja envolvido nessa obra vinda do céu para a terra, que é a construção da sua alma, e tornar você parecido à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.